Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo é essencial, que sou condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Boa noite mais uma vez a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Chegou a pessoa mais especial do dia. Chegou Irene, aniversariante. Beijo, Irene, no seu coração. No final, a gente canta o parabéns e come o bolo, tá bom? Jair fez aniversário ontem. Vamos ver se ele chega para a gente cantar para ele também. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. A gente está começando o nosso estudo. A gente está trabalhando com o livro Sinal Verde, o livro de Chico Xavier. Estamos na lição 13, Antagonistas. Quem vai fazer a leitura e o comentário vai ser nossa amiga Fátima.
Em seguida, depois dos comentários e da prece inicial, a Ana Maria, minha irmã, vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 15, ela vai ler o item 2, do 2º ao 4º parágrafo. É o capítulo Fora da Caridade não há salvação. Então, a gente vai dando início ao nosso estudo, passando a palavra para minha amiga Fátima. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada, boa noite. Boa noite. Lendo o livro Sinal Verde, Antagonistas. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida, e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança, a ciência médica mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças, e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Bom, Jesus, ele nos recomenda o perdão enquanto estivermos caminhando com o nosso adversário, pois quando este encontrar-se fora do corpo, terá mais facilidade em nos atormentar, fato no qual reside a maioria das obsessões. E quando aprendemos a amar, mudamos a nossa faixa vibratória, formando uma barreira, criando imunidade ao ataque. E num trecho da psicografia que Divaldo fez em 2 de 6 de 2010, na Turquia, Joana de Ângeli diz: a adversidade é lição para a vida, e adversário são mestres que proporcionam o treinamento no bem, sem o concurso do aplauso ou da bajulação habituais, dificultando o trabalho honorável do servidor fiel. Então, no fundo, os nossos adversários, na verdade, eles são os nossos amigos também, porque nos faz refletir, nos chama a atenção muitas vezes os nossos erros, para as nossas dificuldades. Pode ser até de uma forma errada, mas se a gente olhar, ter um olhar de mais amor, de mais compreensão, a gente vai entender esse lado, né? Que é para a gente poder despertar também, para a gente ter um autoconhecimento e poder praticar o amor que Jesus sempre tanto nos falou. Obrigada. Muito bom, minha amiga. E tem uma parte aí que você, da leitura, né, que diz que os inimigos são os portadores de verdades que nós desconhecemos. E eu diria que desconhecemos e que, às vezes, não reconhecemos ou não queremos reconhecer, né? Muitas vezes a gente
tem consciência das nossas verdades, mas a gente esconde em algum lugarzinho, né, na nossa consciência, e quando alguém aflora esse conhecimento, aí você é o inimigo, mas ele só está te mostrando que você tem que trabalhar aquela parte ali. Muito Então, bom. na verdade, ele não está sendo nem nosso inimigo, ele está sendo nosso Não, amigo. exatamente, como você falou. É que a gente, no primeiro momento, vê como inimigo, né? A gente fica com Pois é. raiva. Quem é você para falar isso de mim? Quem é você para dizer que eu sou isso? No primeiro momento é o inimigo. Mas a gente vai aprendendo a ver que esse inimigo, na verdade, é um amigo. É Muito um bom, amigo. Fátima. Muito obrigada pela tua leitura, pelo teu comentário. Eu estou aqui batendo um papo com você porque ninguém levantou a mão ainda, Fátima. Oh, Pessoal hoje, tá, ninguém quer falar, entendeu? Mário vambora, com o pessoal, dedo na coopera cara aí. de filósofo, dona Edmeta. Aí, ó. Oi, boa noite. Não é comentar. Então Não vou fala, comentar. Edmeia. Foi Depois eu muito passo para o bem, foi Mário, muito então. bem. Foi muito bem estudado, muito bem falado. É só ir num pedacinho de que é para a gente perdoar. Então, eu tenho umas coisas aqui, umas frases, que então diz o seguinte: perdoar não é esquecer, isto é amnésia. Perdoar é você lembrar e não sentir nada. Quer dizer, não sentir mágoa, nem ficar chateada. Muito O bom. perdoar é lembrar. E não ficar remoendo, né? Muito obrigada, minha amiga. Vou passar para o Mário. Vamos lá, Mário. Vamos, rapidinho. Bem-vindo, amigo. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Fala mais perto. Tá longe. Esqueço que tem que falar colado no microfone. Não, o interessante na frase é não desprezar os inimigos. Realmente, não deve se desprezar ninguém, né? Por mínimo que a pessoa possa achar, qualquer coisa, não se deve desprezar ninguém. E o tempo faz com que a gente reflita, né? Uma outra frase que eu gostei muito, que ele diz ali, não, perdoe rapidamente, não deixe o mal se instalar. Isso aí é muito importante. A gente tem que ser igual a chuva. Molhou, chegou em casa, tirou a roupa molhada, acabou, bota para secar. Passinho à frente faz favor, né? E segue adiante, ajuda e passa. Não guarda, não. Às vezes a gente lembra, como disse Dona Edmeia, com muita propriedade, a gente lembra, mas o importante é não fazer com que essa lembrança vire uma nova emoção. Sim, apenas uma situação que aconteceu. Né? E a gente também não. Essas coisas, né? Vamos tentando aí vencer as nossas dificuldades. Essa aqui é a realidade das coisas. É isso aí, Mário. É a grande diferença da emoção para o sentimento, né? Você usou a palavra emoção aí. É não permitir que a emoção se torne sentimento. Vem uma nova emoção, que a gente troca por uma nova emoção, mas não permita que aquela emoção negativa se aloje, se torne sentimento, porque aí é o perigo. Obrigada, meu amigo. Muito bom. Arcides, bem-vindo. Primeiramente, parabenizar a Fátima pelo belo comentário, mas lembrar que a luz ama tanto as trevas que quer que a treva também seja luz. A inimizade é da treva e não da luz. Quem ama está na luz, não conhece inimigos. Muito bom, seu Alcides. Fiquei aqui paradinha, só refletindo, guardando suas palavras para reflexão. Excelente. Eu gosto muito dessas dicotomias, né? Luz, escuro, né? A gente tem que refletir sobre isso. Muito bom, amigo. Obrigada. Doce. Inclusive, a ciência hoje revela que os opostos se completam. É isso aí. A ciência de hoje reconhece que os opostos se completam. Sim, sim. Estou reconhecendo agora, né? Obrigada, Alcides. Josi, minha querida, a palavra é sua. Bem-vinda. Obrigada. Muito bom ver o rostinho da Fátima. Há quanto tempo a gente não se vê e poder compartilhar desse estudo de hoje foi um delicioso prazer, né? Foi muito bom ver a Fátima. E complementando assim a fala da Fátima, aí a gente pesquisa, né, o significado da palavra antagonismo, né? E a gente se depara no texto com várias frases, né?
que são irmãos com opiniões diferentes das nossas, né? São irmãos considerados indignos por nós, por não adotarem os nossos pontos de vista, né? Que têm manifestações ou vontades contrárias ao nosso desejo, né? As nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas propostas, né? Então, assim, eu queria citar uma frase daquele saudoso cantor Charlie Brown Jr., né? Que ele comentava: o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. E enfatiza a frase, né, do texto: a crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Né? A partir do momento que você consente, que você permite entristecer-se, né, por questões, né, do dia a dia, então você, né, está consentindo, dando brecha para isso. E só para finalizar o capítulo 10, do Evangelho, bem-aventurados os que são misericordiosos, exemplifica bem o último parágrafo do texto, né? Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perfeito. Muito boa contribuição, Josi. Muito obrigada. Excelente. E engraçado, né? Se você for procurar o significado do inimigo, é mais ou menos isso aí, tudo que você falou do significado de antagonista. Quer dizer, basta o outro ser contrário à sua opinião, ele já é considerado um inimigo. O dicionário ele traz essa informação. Na verdade, não é bem assim, né? Temos que ampliar esse conceito. Temos que ampliar. Muito bom, muito obrigada, minha querida. Eu passo a palavra de volta para a Fátima, agradecendo a todos que contribuíram com essa primeira parte do trabalho, para que ela possa fazer a nossa prece inicial. Tá bom, Fátima? Ok. Senhor Jesus, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, agradeço por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. A irmão João, esse grande amigo de todo momento, que nos fortalece, unindo, Senhor, e cada vez mais, diante do Teu nome, diante do Teu Evangelho, para que possamos, cada dia, aprender um pouquinho, nos melhorarmos um pouquinho e conseguir, Senhor, seguir em frente, fortalecido, Senhor, com muita fé, com muita verdade, Senhor, e gratidão. Muito obrigado, graças a Deus. Muito obrigada a você, Fátima, pelo excelente estudo que você fez e trouxe para a gente. A gente, então, agora passa para a segunda parte do trabalho com a minha irmã Ana Maria. Bem-vinda, Ana. Oi, boa noite a todos. Boa noite. A gente vai ler hoje, do capítulo 15, como a Adriana falou, do parágrafo 2 ao 4. Né? Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu:
aquele que usou de misericórdia para com ele, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então, essa é uma das parábolas mais... Acho que uma das parábolas mais estudadas, né? Ela traz um ensinamento muito, muito, muito bacana. Gente, desculpa o fundo musical dos cachorros, mas parece que eles marcam hora para fazer a segunda voz aqui, né? Mas aí, nessa parábola, a gente chama logo a nossa atenção o fato de que passa um sacerdote, passa um levita, né? Representantes religiosos, né? Pessoas de muito poder, né? Na época, entre aspas, né? Representantes, né? De Deus e das religiões, que passam, veem esse homem numa situação complicada e não se aproximam. E aí vai que justamente um samaritano, né, desprezado e perseguido pelos judeus, justamente esse samaritano, que era mal visto, né? A gente lembra até de uma outra passagem, né, que é quando Jesus toma água, né? Ele vai até o poço e tem uma samaritana lá e fala assim, mas eu sou uma samaritana, o senhor vai beber água aqui comigo, né? Então, o samaritano era mal visto. No entanto, foi ele que atendeu aquele companheiro que estava num momento delicado, num momento difícil, né? E como é que a gente pode amar o próximo se a gente não enxerga a necessidade do outro? A gente precisa desse momento de empatia, de se colocar no lugar do outro. E aí eu estava dando uma olhadinha em algumas coisinhas e vi que a Universidade da Califórnia fez uma pesquisa, fez um teste com 1.601 pessoas para testar o quão generosas as pessoas eram. E ficou provado que as pessoas não religiosas eram mais generosas e caridosas com estranhos, né? Isso chama a atenção da gente, porque a gente sempre liga a caridade, as pessoas boas, a um segmento religioso, né? Já vem a parábola do samaritano mostrar para a gente que não é bem assim. Vem essa pesquisa atual também provando que não é assim. E essa pesquisa mostrou que as pessoas religiosas, quando eram generosas, na maioria das vezes eram generosas com pessoas da sua comunidade religiosa, não com estranhos, né? E isso é muito marcante. Aí eu trouxe para a gente, eu não vou ler toda em detalhes não, porque ela é grande, mas de repente até dá para a gente ler. Mas eu vou tentar resumir. Do livro Lázaro, Redivivo, o capítulo 47 tem a parábola moderna. Então, traz a parábola do bom samaritano para os nossos dias. E ela conta o seguinte, numa assembleia da espiritualidade, um companheiro se levanta, um intelectualista, e vai até o amigo que estava se comunicando através de uma organização mediúnica e pergunta para ele: benfeitor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? A mesma pergunta lá do doutor da lei, né? Aquele que deveria saber, né? Porque Jesus pergunta para ele o que está escrito na lei. Aí ele faz o discurso. Mas discurso todos nós fazemos, né? Praticar o evangelho é que é mais complicadinho, né? E aí ele pergunta: como agir para entrar na posse da verdadeira luz? E aí o orientador responde para ele: o que a doutrina te aconselha? O que você lê no ensinamento do Cristo? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o seu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E aí o sábio espiritual responde para ele: é isso aí, faz isso que você vai alcançar a vida eterna. E aí ele vira e pergunta: mas como é que eu vou reconhecer o meu próximo? E aí ele começa a contar a seguinte história. Um espiritista que seguia de Madureira para Gávea, já ficou legal assim, né? Passando por uma determinada rua,
viu um grupo de pessoas bem-intencionadas ajudando outras pessoas, mas eram ignorantes das letras do mundo. Ele percebeu, né, evidenciava muita imperfeição da gramática. Embora a excelente disposição que revelavam no exercício de virtudes santificantes. Os desencarnados que acompanhavam aquilo, observando aquele espiritista que se aproximava, né, e que falava muito bem, intuiu o grupo, né, a pedir que aquele rapaz, aquele espiritista, falasse ao grupo. Quando ele olhou e viu que era um pessoal simples, né, que não ia entender bem o que ele ia dizer, o que ele diz? Não, eu não posso cooperar, isso não é espiritismo. E vai embora. No entanto, um materialista de bom coração, olhando a determinação da prática do bem naquele grupo ali, conversa com todos, distribui palavras de conforto, de encorajamento, né? E deixa ali bases de uma escola que em breve, né, estaria ajudando aquelas pessoas a melhorarem aquela deficiência que o espiritista tinha visto. O mesmo espiritista vai seguindo. Aí encontra em frente a uma casa muito elegante uma mulher com sinais de sífilis, caída no chão, e duas companheiras tentando levantar ela. E aí ele olha, né, para aquilo, vê que aquela casa muito bonita, muito elegante, parecia um lugar assim... deixa eu ver, ele usa uma palavra muito engraçada aqui. Uma casa assim que dedicada a prazeres menos dignos. E aí, quando as meninas percebem ele se aproximando, vão lá e pedem ajuda a ele. E ele, quando ele olha para aquela casa, entende o que ela é, olha para as moças, ele, não, sinto muito, eu não posso ajudar. Isso não é espiritismo. E vai embora. Aquele mesmo materialista ateu, que vinha seguindo ele desde lá, por acaso estavam traçando o mesmo caminho. Quando ele ouve o clamor das mulheres, imediatamente ele ampara aquela criatura, leva ela até um hospital, paga as despesas sem perguntar nada e vai embora. Mais adiante, o espiritista encontra um grupo que está cantando, fazendo um evento na rua, e ao final daquele evento, as meninas vendem rosas para angariar fundos para ajudar crianças órfãs e velhinhos, né? E ele está observando aquilo, mas aí ele percebe que são evangélicos. Então, quando a menina vai oferecer a flor para ele, não, eu não posso ajudar. Isso não é espiritismo. Em seguida, aquele mesmo materialista se aproxima do grupo, fica encantado com o trabalho lindo que aquelas jovens estão fazendo e se envolve em todo aquele trabalho e compra muitas flores para ajudar aquele projeto, né? Anota o endereço da instituição e diz que vai aparecer para ajudar e vai embora. O espiritista seguiu o seu caminho para a Gávea. Não era o caminho dele? E o materialista continuou na estrada da bondade espontânea. E aí o mentor pergunta, né, para aquele jovem intelectualista, como ele fala, qual dos dois, a seu ver, aprendeu a reconhecer o próximo, prestando-lhe a atenção que devia? Certamente foi um materialista que sentia prazer em servir, trabalhando por um mundo melhor. E aí o sábio responde para ele como Jesus, né? Então segue, vai lá, faze tu o mesmo. Então a parábola do samaritano, ela é atual, como todos os ensinamentos de Jesus são. A gente tem que parar de colocar naquele passado de 2000 anos atrás, trazer para os nossos dias e aprender a lição. Então, foi isso aí, gente, que eu trouxe. Acho que estou no tempo. Muito bom. Obrigada. Muito bom exemplo, muito bom estudo. E como você falou, e eu lembro sempre lá da palestra que o Bruno deu na nossa casa, Bruno Quintanilha, falando de, muitas vezes, nós espíritas nos acharmos
melhores, né? Nós somos os mais esclarecidos. A doutrina, ela nos ensina isso. Você tem que se esclarecer, a sua fé tem que ser raciocinada, você tem que estudar, aprender, praticar, né? Mas, de maneira alguma, a gente pode considerar, o cara é espírita, então ele é bom. Não. O cara é espírita, ele está tentando, ele está no caminho. Que bom que ele, né, chegou à doutrina, mas ele só está a caminho como todos nós estamos. Então, todos nós cometemos esses erros aí do espiritista. Muito bom, irmã. Alguém mais, assim, depois de mim, gostaria de fazer algum comentário? O meu foi pequeno e pobre. Muito bem, Fernando. Obrigada por levantar a mãozinha. Seja bem-vindo. Não, é que em geral a gente está sempre falando, não quero cansar, né? Assim, eu acho que, né, guardadas as devidas proporções, honestamente, eu sou uma pessoa bem vivida, né, no Rio de Janeiro e fora dele, conheci poucos materialistas e não conheci nenhum com essas habilidades generosas. Em geral, são pessoas bastante egocêntricas, né? Serve como metáfora e tudo, mas eu não conheci materialistas assim generosos. Quem conhece até me apresenta, porque realmente o ateu mesmo, ele às vezes é até um pouco agressivo. Já conheci dentro de faculdade e tudo, pessoas ligadas às doutrinas socialistas, até eles são os ateus mais convictos, eles até fazem questão de combater os religiosos, né? E o centro espírita, pelo que é informado pela espiritualidade, se ele não atrair pessoas doentes como nós, querendo se regenerar, ele não está cumprindo a sua função, né? Então, assim, eu acho que a gente está se esforçando, né? E, com certeza, na próxima encarnação, vai dar para, digamos assim, talvez ser pelo menos metade do que um materialista generoso, que eu também, aliás, como volto a dizer, nunca conheci, mas quem sabe se a gente consegue ser pelo menos um pouquinho parecido com os materialistas generosos que estão aí pelo mundo. Falou, gente, é isso aí. Muito obrigada, Fernanda. Agora eu vou te dizer que eu conheço. Muito velhinho, mas conheço uma materialista assim, mora numa cobertura ali no Leblon. O elevador sai dentro da sala dela, estudou comigo. Na época, eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu não tinha dinheiro para tirar cópia lá no Xerox da faculdade. E ela, todas as vezes que via que eu não tinha dinheiro, ela comprava o livro e me dava. Eu falei, que isso, Celi? Que bom. Ela dava perfume francês para os funcionários dela, para as empregadas domésticas. Não tinha religião nenhuma. E era uma pessoa de um coração... ela está com 86 anos, ela estava fazendo a terceira faculdade dela. Um amor de pessoa. Então, sim... Vai ser difícil, mas tem. Eu não conheci, não. Eu não conheci. Alcine, Falou. meu amigo. Obrigada, Fernanda. Feliz de quem conheceu, né? Falou, tchau. Falou. Não, como a noite está muito boa, rica de comentários proveitosos, mas há aquele ditado que diz que faz o bem sem olhar a quem. No livro Nos Domínios da Mediunidade, conta André Luiz aquela passagem em que a ambulância vai com a sirene ligada pela rua. E dentro dela está um médico pensativo com uma aura de luz cercado de espíritos nobres. E aí ele pergunta ao instrutor, esse médico é espírita? A resposta, não. Ele exerce a medicina com tamanho amor que faz jus às companhias que tem. Então, o espírita pode ser instruído, educado não. E, além do mais, a doutrina espírita, como falou bem o Luiz Fernando, abriga os doentes que somos todos nós em oportunidade de recuperação. Então, as falhas são normais e devem servir de estímulo a todos nós, e não de crítica. Muito bom, é isso aí. Obrigada, meu amigo. Jane? Eu acho interessante, né, a fala da Ana, porque é um convite. Né? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Sim. Dá? Eu acho que é uma oportunidade na fala da parábola do bom samaritano e o link que a Ana fez é para olharmos o nosso posicionamento. Esse
olhar diferenciado de como a gente tem dado os nossos passos dentro dessa proposta, que o objetivo é a evolução, o objetivo é o crescimento. Quanto mais a gente se aproxima desse movimento de uma forma legítima, mais a gente amadurece, mais a gente se beneficia e beneficia também aqueles que estão à nossa volta. Então, acho que é uma oportunidade de reflexão, de chamamento, né? Porque às vezes a gente faz tantas coisas na vida e nem se dá conta que alguns pequenos detalhes fazem a diferença na minha trajetória e na Falhando, Jane. de atenção, a gente pode contribuir muito mais. Perfeito. Excelente comentário. Está falhando sua internet, mas a gente conseguiu entender sim. Ana, você quer falar 30 segundos? Você estava com a mão levantada? Não, é só um rápido comentário, porque aí você acabou falando. Eu também tive a oportunidade de trabalhar numa empresa por 15 anos, onde a dona, a única dona, era 100% materialista. E, no entanto, foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci. É aquela da festa que você falou, né? Todo mundo entrou com a camisa igual, não importava se era o diretor, se era o faxinista. E é isso aí, 100% materialista. Então, eu acho assim que ser um bom samaritano, né, independe disso, né? Porque é só fazer mesmo, né? Muito bom. Excelente estudo de hoje, como sempre, aprendemos muito e, como Jane disse, é convite à reflexão mesmo, né? Que a gente possa continuar estudando esse tema. Vou passar de volta a palavra para a Fátima, para que ela possa fazer a nossa prece final. Obrigada, Ana. Obrigada a todos que comentaram. Senhor Jesus, Senhor Deus, agradecemos por mais esse dia que tivemos de estudo, Senhor, por todo esse bálsamo que foi derramado sobre nós, por mais essa sementinha que foi plantada em cada um de nós, que possamos, Senhor, fazer florescer, que possamos, Senhor, cada dia mais plantar o Teu Evangelho em nosso ser e distribuir por onde nós passarmos através de nossas atitudes. Muito obrigado, graças a Deus. Muito obrigada, Fátima, a Ana e a todos que participaram, a todos que caridosamente ouviram, né? E sabe que ouvir com paciência também é uma caridade e um aprendizado, né? A gente silenciar diante, né, das palavras para refletir sobre elas. Nem sempre a gente entende tudo no primeiro momento, né? Quando a gente ouve. Ou como o Alcides falou no início, acho que vocês ainda não tinham chegado, um tema tão discutido por tantos anos, mas ainda há tanto a se falar, né? Que é fora da caridade não há salvação. Então, eu deixo um beijo no coração de todos, mais um beijo muito especial na Irene. Palmas para a Irene, né, gente? Parabéns para você nessa data querida. Parabéns, Irene. Beijo, Irene. Aparece, Irene. Liga beijo, madrinha. Beijo. Parabéns, madrinha. Com Deus. Irene. Beijo, minha amiga. Parabéns, Irene. Muito obrigada. Agradeço essa